Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre progressões aritméticas. Eu me chamo Jeff T. Alves e sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Amazonas. Ok? Bora lá. Primeiro, progressões aritméticas. Ok. Primeiro, a gente tem que entender o que são progressões aritméticas. Progressões aritméticas são sequências onde a diferença entre dois termos consecutivos é a mesma. E para essa diferença, a gente dá o nome de razão. Ok. E essas sequências elas podem ser finitas ou infinitas. Primeiramente, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de uma sequência. Por exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7. E eu vou dizer que é uma sequência infinita. Quando eu coloco o reticência aqui atrás, eu digo que é uma sequência infinita, ok? Então, qual a diferença entre 3 e 1? 2. A diferença entre 5 e 3, 2. Entre 7 e 5, 2 também. Então, nós temos uma progressão aritmética de razão igual a 2. Entendeu? Porque o que é a razão? É a diferença entre dois termos consecutivos. Então, a diferença entre 3 e 1, 2. Entre 5 e 3, 2. Entre 7 e 5, 2. Ou seja, é a diferença e essa sequência também se mantém. Ou seja, um termo é sempre a soma do anterior mais a razão. Isso a partir do segundo termo. Então, ok. Então agora vamos lá para as PAs. As progressões aritméticas elas podem ser finitas, como por exemplo a sequência 2, 4, 6, 8 e 10. Então só tem esses números aqui nessa sequência. E como você pode notar, essa é uma sequência finita de razão 2, certo? Vai aumentando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8 e 10. E elas podem ser infinitas, como você pode ver no exemplo abaixo. 2, 5, 8, 11, 15. Onde é uma PA de infinita, ou seja, tem a reticência aqui atrás. E a razão dessa PA é igual a 3. Ok? Vamos continuar então. Então, vamos falar agora sobre o termo real. Termo geral. Então, cada termo, cada elemento de uma progressão aritmética é identificado pela posição que ocupa na sequência. Então, a gente vai utilizar a letra A para fazer essa identificação. Então, o primeiro termo é o A1, o segundo o A2, o terceiro o A3. Como, por exemplo, aqui, ó, o número 1 é o termo A1, o 3, o A2, o 5 é o A3 e o 7, A4. Entenderam? E essa nomenclatura a gente vai utilizar principalmente quando a gente quer encontrar termos mais elevados. Por exemplo, se eu quiser encontrar o A50 ou o A100 ou o A20. Porque numa sequência dessa, onde a razão é 2, para encontrar o 10º termo, eu consigo fazer a mão tranquilamente. Mas se eu quiser encontrar o A60, como é que eu faço? Entendeu? Então, essa é a importância de saber a fórmula do termo geral. Que a gente vai ver aqui. Essa fórmula ela é AN, ou seja, AN significa que pode ser o termo em qualquer posição. Ele é igual a A1, o primeiro termo, mais o N menos 1, vezes a razão da progressão aritmética.
Então, como é que vai ficar? Se eu quero encontrar, por exemplo, nessa sequência aqui de cima, eu quero encontrar o 10º termo, vai ficar A10, ou seja, a posição que eu quero, o A10, é igual ao A1, onde o A1 na sequência vale 1, mais N é 10, então 10 menos 1, vou colocar lá aqui, não, deixa eu colocar direitinho aqui. Eita, desculpa, deixa eu resolver aqui. Então vai ficar o N, que é igual a 10 menos 1, vezes o R, que é igual a 2, certo? Então, o 10º termo da minha progressão aritmética é 1 mais 10 menos 1, 9, e 9 vezes 2, 18. Então, o 10º termo dessa progressão aritmética é igual a 19. Ok? Então, se você fizer na mão aí, 1 a 1, você vai descobrir o mesmo valor. Ok. Mas e se acontecer de eu querer a soma desses termos? A soma, por exemplo, somar do primeiro termo até o 10º termo, como é que eu faço? Você pode fazer novamente, somando 1 a 1. Porém, você vai ter muito trabalho e, em geral, numa prova, no vestibular, no concurso, a gente quer resolver as coisas com a maior rapidez possível. Então, primeiramente, a soma dos termos para uma PA infinita, se você quer somar todos os termos de uma PA infinita, eu tenho que saber que esse valor também vai ser infinito. E se for para uma PA finita, ou seja, se eu quiser saber apenas um range, uma certa quantidade de termos dessa progressão, dessa sequência, então eu uso a fórmula da soma geral, que é essa aqui. Soma dos n valores é igual a A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Uma formulinha super fácil. E fazendo isso para aquela nossa sequência, quem é N? Bora lá destrinchar aqui as nossas variáveis. Quem é N? Então, 10, certo? Que a gente acabou de utilizar. Quem é o AN? Então, a N a gente acabou de encontrar, certo? 19. Isso. E quem é... E é somente isso. Agora a gente só vai substituir esses termos na nossa formulinha. Então, Sn, ou seja, S10, é igual a A1 mais A10 vezes N, onde N vale 10 novamente. Opa, desculpa, esqueci de substituir os termos aqui. Então, quem é o A1? 1, certo? Para botar aqui para vocês verem. Então, o nosso A1, aqui, ó, ele vale 1. A1 vale 1. E o AN, eu encontrei, vale 19 vezes 10 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui logo. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a soma dos 10 termos dessa progressão é igual a 20 vezes 5. Então, esse 10 será igual a 2, 5, 10, 100. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência equivale a 100. Ok? Então, é isso que eu tinha para mostrar hoje. No próximo vídeo, eu vou trazer uma resolução
de questões sobre progressão aritmética, questões de nível básico, intermediário e avançado. Espero que vocês tenham gostado. Me deem um feedback aí nos comentários. E inclusive no que eu poderia melhorar. Esse é o meu primeiro vídeo de matemática. Valeu, galera. Até mais.